Você quer aprender a fazer esses diagramas de situação apenas utilizando o SketchUp e o Layout? Então, fique aqui comigo que você vai aprender passo a passo como é que eu cheguei nesse resultado de forma simples e rápido. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de representação gráfica e nessa sexta aula vamos fazer esses dois tipos de diagramas de situação. Para quem não conhece esse termo, uma planta de situação tem o objetivo de localizar a posição do seu projeto na quadra e endereço designado. Por isso é muito importante indicar de forma simples e objetiva ao seu cliente aonde o terreno está localizado, indicando ruas, quadras confrontantes, acessos principais, entre outras informações. Bom, então pessoal, já estou com o projeto aberto aqui. E para você que ainda não assistiu a nossa quinta aula do nosso curso, lá eu ensino como eu cheguei nessa forma e também disponibilizo esse arquivo de SketchUp para você baixar. Bom, antes de tudo, começando aqui no primeiro diagrama, eu vou precisar localizar onde ficará esse projeto e posicioná-lo em algum mapa. E para isso, eu vou utilizar esse site que gera um mapa 3D gratuitamente para você. E também vou deixar aqui na descrição outras opções de sites e plugins, caso a sua região não apareça, usando esse site aqui. Bom, já aqui dentro do site, eu já posso botar aqui o endereço que eu quero. Vou colocar aqui um endereço qualquer, ele já mostra aqui o mapa de São Paulo, por exemplo. E aqui nesses pequenos quadradinhos, ele aumenta e diminui a região que ele vai pegar. Aqui ele te mostra que o primeiro quilômetro, é de graça. Então, se você, caso ultrapassar, ele vai gerar um valor para você pagar. Ó, aqui ele já não está me cobrando mais. E aqui ao lado, ele te pergunta qual é o tipo do arquivo que você quer. Então, tem o AutoCAD, tem o SketchUp, tem o ArchiCAD, tem vários programas aqui que ele gera. Aqui embaixo, ele te pergunta se você quer gerar construções em 3D, então ele vai gerar volumetrias e vai colocar altura nelas. Aqui, você pode definir uma altura para caso alguma área ainda não esteja contabilizada, então você pode colocar uma altura de 4 metros, que ele vai colocar uma altura fictícia para você. Aqui ele te pergunta se você quer gerar alguma topografia, e é a mesma coisa, se você quer gerar algum nível fictício para ele colocar. E você vem aqui embaixo, é só criar o arquivo. Só esperar carregar alguns segundinhos e olha que legal esse mapa aqui que ele gerou. E agora você só precisa vir aqui em download. Agora vamos colocar o mapa que geramos lá do site. É só vir aqui em arquivo e importar. E olha que legal esse mapa aqui, gente. Ele criou várias volumetrias, né, das construções aqui do entorno desse meu terreno. Eu peguei um terreno qualquer, só para eu colocar aqui mesmo o projeto para vocês verem. Caso você já queira fazer as suas ruas, né, então você vai precisar aqui colocar um retângulo. Só mesmo para ocupar aqui esse espaço. E com o botão direito, inverter a face, para ela ficar assim. Vou colocar aqui uma espessura qualquer mesmo para esse terreno, só para ele não ficar vazio, né? Uma face só. Vem aqui com a ferramenta empurrar, puxar. Vou colocar aqui 1 metro, tá bom? Só para dar essa espessura aqui pequena. Aqui você já pode definir uma largura para as ruas desse mapa. Com a ferramenta de equidistância, eu vou selecionando, entrando no grupo das ruas e definindo uma medida para cada uma delas. Depois de ter colocado todas as larguras, você pode ir desagrupando o mapa e a base, com o botão direito e apertando em desassociar. Quando você tem linhas soltas, você não vai conseguir criar uma face para você aplicar uma textura aqui. Então, por isso que é importante você conseguir colar aqui em algumas dessas arestas ou mesmo colar aqui em algum desses cantos para você conseguir criar uma face.
É super importante você não deixar as linhas quebradas e separadas das arestas, pois assim você não irá conseguir criar uma face na base desse mapa. Bom, pessoal, agora que eu já finalizei todas as ruas, como vocês podem perceber, eu consigo selecionar separadamente cada uma delas. E agora, partindo aqui para colorir, né? Vou aplicar algumas texturas de áreas verdes, a rua, enfim. E para isso, você vem aqui nessa aba em materiais e vem nesse ícone aqui, criar material. Você vai clicar nessa pastinha e vai escolher a imagem que você quer. Eu vou começar primeiro a colocar as bases aqui onde ficam essas construções do entorno. Bom, para isso eu escolhi essa textura aqui de concreto, um concreto mais clarinho. Vou colocar uma medida aqui de 2 metros para eu conseguir visualizar bem esse concreto no diagrama. E para aplicar, você seleciona a face, vem aqui no balde de tinta e já consegue ir aplicando onde você quer. Perceba que eu não consigo enxergar a textura, né? A textura está um pouco longe. Então, eu posso vir aqui na barrinha de editar e ir alterando aqui o tamanho que eu quero, até conseguir enxergar melhor, né, no diagrama. Como esse diagrama vai ficar meio distante, assim, na folha, eu vou conseguir enxergar bem essa textura. Caso você queira trocar a textura que você colocou aqui, é só vir aqui nessa pastinha e procurar um novo arquivo de imagem. Prontinho, já troquei aqui a textura e podem perceber, ó, que esse retângulo aqui que eu fiz, ele não formou uma face. Então eu vou ter que vir aqui com a ferramenta de lápis e ir contornando todas essas linhas até ele conseguir criar uma face aqui separadamente. Eu vou colocar algumas áreas verdes aqui também, então eu não vou precisar criar um novo material, eu vou utilizar o próprio do SketchUp. Você vem selecionar, vem nessa barrinha aqui e perceba que ele te traz algumas texturas disponíveis, tem de pedra, paisagismo, vidro. A grama fica nessa parte daqui de paisagismo. Eu vou escolher essa grama. E já vou vir aqui em editar e vou aumentar o tamanho para eu conseguir enxergar bem essa textura aqui. Eu tô colocando essas texturas com um tamanho bem maior do que a realidade, tá? Por causa que quando eu for colocar esse diagrama numa folha, eu consiga observar melhor essa textura para ela ficar mais visível, digamos assim. E em relação a essas construções no entorno, você não precisa necessariamente vir aqui no balde de tinta e ir aplicando um por um, tá? O site, ele te trouxe uma super vantagem que é organização da modelagem. Então, se você vir aqui em etiquetas, podem perceber que ele já está organizado, todos esses grupos aqui. Então, você tem as construções de uma etiqueta, as ruas, a topografia. E com isso, eu já vou selecionar tudo. Eu vou tirar esse lapisinho, porque se tiver esse lapisinho, você não vai conseguir ocultar a camada. Então, é só clicar aqui, que ele vai mudando esse lápis. Esse lápis quer dizer que a camada está ativa no momento. Então, eu vou deixar ativa as construções. Com o Shift pressionado, eu vou selecionar tudo e vou ocultar. Ele já ocultou tudo aqui para mim. Agora, só selecionar, eu vou escolher uma cor, talvez um cinza mais escuro, e vou aplicar. Como é mais prático assim, dessa forma. Vou selecionar tudo novamente e vou colocar para visualizar. Veja. Se eu quiser clarear mais esse cinza, é só vir aqui em editar e ir mudando aqui, aumentando essa barrinha da cor. Igualmente para a textura. Digamos, por exemplo, que eu queira colocar essa textura aqui mais clara. Só vim aqui com o conta-gotas, selecionar, vir em editar e vou alterando aqui o tom dela.
Prontinho. Depois que você colocar todas as suas texturas, eu também coloquei algumas aqui já no meu projeto. E agora, a próxima etapa é a barra de estilos. Mas antes, eu vou salvar a visualização que eu vou usar para o meu diagrama. Então, eu já ativo aqui essa ferramenta de exibições. Você clicando com o botão direito, você acha ela aqui. E você vem em câmera e ativa a projeção paralela. E agora, essa barra aqui de estilos, eu já vou ativar essa terceira opção, que ele coloca o fundo todo branco. E aqui nessa parte, em editar e configurações de arestas, em perfil, eu vou colocar o valor de 1 para as linhas ficarem mais finas. E agora, para você salvar essa cena, você vem em visualizar, animação e adicionar cena. E criar uma cena. Para esse segundo diagrama, eu vou utilizar o Google Earth. E para você que não conhece, é um excelente programa que você consegue capturar imagens de 360, topografia de várias regiões e consegue ainda baixar imagens aéreas de excelente qualidade. E para você utilizar, você tem duas opções. Você pode usar o site ou mesmo baixar o programa. E para isso, você tem que clicar aqui em Google Earth Pro para o computador e fazer download para o seu computador. Você vai aceitar os termos e aguardar fazer o download. Bom, aqui no Google Earth, ele é bem parecido com o Google Maps. Então, você já pode colocar aqui o endereço do seu projeto e apertar em pesquisar, que ele já vai te mostrar aqui onde fica localizado. E agora, para conseguir salvar uma imagem, é só vir aqui em cima, nesse ícone, vir em opções de mapa, vou desativar tudo aqui, vir na resolução, colocar na qualidade máxima e apertar em salvar. Bom, de volta ao SketchUp, você tem duas maneiras de importar aquele mapa que a gente salvou lá do Google Earth. Você pode tanto vir aqui em arquivo e clicar em importar, ou mesmo vir com a ferramenta de retângulo, fazer uma base aqui como referência, a que a gente já fez. Com a ferramenta de mover, eu vou jogar para cima. E com a ferramenta de empurrar, puxar, eu vou colocar uma espessura aqui. Pronto. Agora, eu vou criar um material, clicando nesse ícone, e nessa pastinha eu vou achar esse mapa. Vou colocar uma medida e vou aplicar. Agora, eu vou clicar 3 vezes, vou criar um grupo com o botão direito. Eu vou mover novamente ali para baixo. E vou aplicar aqui uma transparência nesse material, para eu conseguir enxergar ele e também enxergar o mapa que fizemos. Para tentar encaixar aqui, e com a ferramenta de escala, eu vou tentando ajustar o tamanho dele para que fique igual ao que fizemos anteriormente. Bom, para deixarmos exatamente do tamanho desse mapa aqui de baixo, podemos clicar 3 vezes aqui para entrar no grupo, selecionar apenas essas linhas aqui laterais e com a ferramenta de mover, arrastar para o lado, ou mesmo vir com a ferramenta de empurrar, puxar e diminuir por aqui. Bom, agora a partir daqui você já pode colocar os estilos que você quer e também customizar essa imagem. Aqui mesmo, dentro da configuração de materiais, você pode tanto alterar a cor por aqui, você só precisa estar com o material já selecionado. Você pode colocar o material um pouco mais opaco, tirando toda essa saturação. Eu também vou colocar uma transparência para ficar ainda mais claro essa imagem. E também vou aumentar um pouco o brilho. Agora você só precisa salvar essa cena para não perdermos todas essas configurações. Você vem visualizar a animação e adicionar cena. Como eu já tenho uma cena salva aqui, é só apertar com o botão direito e atualizar. Para enviar esse arquivo para o layout, você precisa vir aqui nessa opção de cima, enviar para o layout. Ele vai perguntar se você quer salvar o modelo, é só você clicar em sim.
Já aqui dentro do layout, ele vai te pedir o formato da folha que você vai usar. Eu vou usar uma A3. E ele já vai jogar o projeto aqui para mim. Como eu vou usar 2 diagramas, eu já vou vir aqui em páginas. Vou apertar no mais para ele criar uma nova folha. Vou clicar nesse projeto. Com Ctrl C eu vou copiar. Vou vir na segunda folha. Ctrl V para colar. Pronto. Esse aqui vai ser o primeiro diagrama. Então eu venho em modelo. Na cena eu vou selecionar a cena 1. Aqui na aba de modelo eu já vou aumentar a escala. Eu vou deixar 1:500 para ele aumentar a minha imagem. Aqui, como vocês podem perceber, com a ferramenta de texto eu vou nomeando as ruas e configurando o tamanho delas em estilo do texto ali na aba lateral. Você também consegue alterar cor, tipo do texto, alinhamento, o tamanho dele, tudo nessa parte de estilo do texto. Agora, com essa ferramenta de lápis, eu vou fazer um contorno aqui para sobressair o meu projeto na implantação. Aqui em estilo da forma, em traço, eu vou aumentar a largura dele e vou contornando toda essa edificação aqui que eu fiz. Uma ferramenta também super legal aqui do layout é nessa parte de álbuns. Ele te traz vários símbolos para você estar usando aí. Então temos setas, veículos, cores, pessoas. E eu já vou aproveitar na parte de setas retas, e vou colocando todo o sentido dessas vias. Para você configurar esses blocos, é só você selecionar ele, vir em estilo da forma, e aqui você consegue mudar tanto a sua cor, como também colocar um traçado nele. Vindo agora para a parte de adicionar as vegetações, eu também disponibilizei aqui na descrição desse vídeo alguns bloquinhos para você baixar. Ou também você pode usar próprio do layout. Ele fica nessa parte daqui de árvores planas. E você também consegue adicionar no mesmo esquema. Você clica e pode ir adicionando. Vou adicionando os outros símbolos, como uma bússola, as vegetações do meu projeto e também os acessos principais, utilizando as setas do layout. Para esse segundo diagrama, vou utilizando das mesmas ferramentas e blocos que utilizei lá no outro. Assim você consegue perceber que existem muitas maneiras de passar o mesmo objetivo na hora de fazer a sua representação. Lembrando que, se você gosta e te ajuda de alguma forma os nossos conteúdos do canal, não esqueça de se inscrever e comente aqui suas dúvidas ou mesmo sugestões para os próximos vídeos. Bom, nessa parte eu já coloquei as vegetações, as setas e também os acessos principais. Eu também fiz com a ferramenta de lápis a marcação das ruas e também mudei algumas cores, como por exemplo o texto eu coloquei de branco e o contorno do projeto eu coloquei em um vermelho para fazer o destaque aqui no mapa. E os diagramas ficaram assim. Lembrando, gente, que sempre quando você for exportar as suas imagens, sempre deixe o tamanho com valor alto como esse.
para quando você for postar ou colocar no seu portfólio, a imagem não perder a resolução. Bom, então é isso. Muito obrigada por assistir até aqui. Não esqueça de deixar o seu feedback nos comentários e até a próxima aula.